E pra mim, né, não tem nada mais importante do que a gente entender como é um jogo, então como são as regras de um jogo e saber se eu tô disposta ou não disposta, ou disposto, né, ou não disposto a jogar esse jogo. Porque parece que tem coisa, e aí vocês vão entender, né, uma conversa meio filosófica, mas tá tudo bem. Tem coisa que parece que é natural, que é o caminho que todo mundo segue. Então é um caminho que todo mundo segue, logo, se eu estou dentro desse lugar, eu preciso seguir esse caminho aqui, porque é fazer o que todo mundo faz, é seguir o caminho que todo mundo segue. Só que, na verdade, se a gente for parar para pensar, não existe essa obrigação, né, de falar assim, então se é assim, eu tenho que seguir o que está todo mundo seguindo, eu tenho que fazer o que está todo mundo fazendo. Muito pelo contrário, grande parte do crescimento vem quando a gente trabalha nessa visão mais disruptiva do processo. Ontem eu tô aqui em São Paulo ainda, acabei ficando, né, por uma série de reuniões aqui, e eu não fui para casa ainda. E aí, ontem a gente participou de uma mentoria de negócios aqui, e é totalmente disruptivo, assim, né, uma visão muito grande, assim, de crescimento, de investimento, e pasmem, né, falando muito para nós na área da saúde, sobre gestão, para médico, para psicólogo, é muito esse universo, assim, que eu tava participando ontem, eu fiquei mega feliz, porém eu saí de lá com a cabeça, assim, explodindo, doendo mesmo, cabeça doendo, o corpo doendo, eu tava um sentimento assim tão grande, meu Deus, né? Tanta informação, tanta coisa nova, tanta sensação de, nossa, ainda tem tanta coisa, né, pra gente desenvolver, pra ver, pra aprender e tal. E, por um lado, lógico que isso é sofrido, né, tanto que o meu corpo aí deu notícia, mas, porém, também eu sinto, né, esse sentimento muito grande, assim, de gratidão, porque isso é que traz sentido, é isso que gera crescimento, e é isso que faz a gente ter certeza de que o jogo não acabou, né? Tá tudo aí. Deu uma travadinha, não sei se voltou. Voltou? E aí, por que eu tô te contando sobre isso? Porque naturalmente, a gente vai para a faculdade de psicologia e ao entrar na faculdade de psicologia, muitos, né, já acabam entrando na faculdade com uma visão errada do que é a carreira. Eu acho que esse começa lá no momento de clicar no quadradinho, né, de escolher psicologia como opção de carreira. Ali eu acho que já tem um erro para nossa categoria. Muitas e muitas pessoas, e pode ser que esse tenha sido o seu momento de escolha lá atrás, e não tem problema nenhum não, tá? A gente pode corrigir isso junto agora. Mas muita gente ainda vai para a faculdade de psicologia ou foi para a faculdade de psicologia com o sentimento de que, poxa, eu vou me entender. Quem teve esse sentimento aí? Quem foi para a faculdade com esse pensamento? A gente tá num grupo nosso, tá tudo bem você falar isso, tá? Quem foi para a faculdade com esse sentimento? De, poxa, eu vou me entender, eu vou me conhecer, eu vou conhecer mais sobre as pessoas, eu vou conhecer mais sobre as pessoas que estão perto de mim, meu namorado, meu marido, minha esposa, minha mãe, eu vou fazer psicologia porque isso pode facilitar a minha vida em relação às pessoas, em relação a relacionamento, em relação, né, a todo esse processo. Eu lembro quando eu entrei pela porta do RH, né? E eu até gosto de falar disso, assim. A gente que vem desse mundo mais empresarial, eu acho que a gente tem uma visão mais diferente, assim. Eu já fui com a visão carreira, fazer dinheiro, crescimento, né? Porque eu entrei pelo mundo dos negócios. Mas eu senti, isso foi muito claro, no meu primeiro dia de aula, eu lembro de um professor, assim, que me marcou bastante. Ele fez essa pergunta na sala. Quem veio aqui para se entender, para entender a família, para entender alguém perto, com esse sentimento de, nossa, isso vai fazer diferença para a minha vida. E olha só, a maioria das pessoas levantaram a mão. A maioria das pessoas foi com esse sentimento, com esse pensamento de que eu vou resolver um problema meu. Então eu vou resolver um problema meu estudando mais sobre pessoas. Né? E interessante, porque nesse grupo aqui a maioria não foi por isso. Olha a diferença, né? Porém, tem esse grupo. E esse grupo, normalmente nas faculdades, ele é o maior. Só que, com certeza, eu acho que hoje, né? Eu tô falando do ano 2000, 2001. Eu acredito que lá, né? Todo o processo de educação e tal, que a gente já teve ao longo desse tempo, já foi criando uma visão diferente, né? De que existe um detalhe. Quer se cuidar, quer se tratar, e foi exatamente isso que o professor falou na sala. Ele falou assim, vocês estão no lugar errado. Porque quem quer isso tem que ir para terapia, né? Não é estudar sobre isso. E aí tem um outro segundo grupo, né? Deixa eu até colocar aqui, deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó.
só para eu me organizar. Então tem esse primeiro grupo. Esse primeiro grupo, ele entra na faculdade e ele começa a estudar não para fazer resultado, dinheiro, crescimento. Não, ele vai muito com esse pensamento de que eu vou resolver um problema meu. E porém, se no caminho lá eu conseguir entender isso como carreira, tá tudo bem, tá no lucro. Então a gente tem esse grupo de pessoas dentro da psicologia. Tem um segundo grupo que vai muito com a ideia da missão, e eu vi que isso apareceu bastante aqui, né? A ideia de eu vou ajudar o próximo. Eu vou fazer pelo outro. E nesse grupo ainda tem aquelas pessoas que acham que isso precisa ser voluntário, gratuito, social. Tem muito isso. E tem um terceiro grupo na psicologia, que eu acho que é o grupo que eu mais me encaixei quando eu entrei, que é a ideia de não, eu vim pra cá, eu vou estudar, eu quero ter reconhecimento profissional, crescimento, qualidade de vida, realizar os sonhos que eu tenho, e esses sonhos passam por dinheiro, passam por consumo, passam por compra, passam por ter uma casa boa, carro bom, viajar, essas coisas assim, né, que pra mim sempre foram coisas assim importantes, né, pra minha realidade de vida. E aí tem esse terceiro grupo, que é o grupo que entende a psicologia, né, ou pelo menos entendia mais a psicologia como algo voltado para a carreira em si, né, e normalmente com essa visão de que eu vou faturar, vou crescer, vou me realizar e vou realizar os meus sonhos através do trabalho. Porém, esse número ele é pequeno. Né? Ele é o menor, eu acredito aí dos 3 perfis, a menor quantidade de pessoas. Então a gente começa com essa dificuldade lá no início da faculdade. Aí tá, os anos vão passando, a coisa vai acontecendo, quem entendeu que não era para se tratar já entendeu que vai cuidar do outro, e aí acho que as coisas vão se encaixando ao longo dos 5 anos. Só que aí, quando as pessoas formam, e aí vem um outro detalhe, eu acho que é uma outra etapa desse processo, vem muita ideia de eu vou para a clínica, só que muitas pessoas vão para a clínica com o pensamento de eu vou ter um emprego. Né? Eu vejo muito colega, muito aluno chega pra gente e fala assim, eu estou desempregada. E eu falo, minha linda do coração, meu lindo do coração, você não está desempregado nunca. Porque quem é psicólogo clínico não tem emprego. Pode ser que em algum momento você dê emprego